esse trabalho não é bem o título do artigo, mas eu intitulei a palestra Nonlinear Elliptic Systems with Local and Non-Local Terms. Então, eu vou apresentar para vocês o que tem sido esse estudo desses sistemas para mim. Como eu falei, é um trabalho em colaboração com Gaetano Siciliano da USP, que vocês conhecem, nosso coleguinha, e Pietro da Vênia, o ítalo brasileiro também, que tem sido essa criatura ótima de trabalhar junto também, compartilhar esses conhecimentos. E o nosso trabalho está no archive, para depois, se vocês estiverem interessados, poderem, né, dar uma olhada. Bom, eu começo logo com o sistema que a gente vai trabalhar e falar um pouco para vocês. Esse é um sistema do tipo Hartree-Fock, e já vou falar por quê. Basicamente, eu digo que ele é local e não local pelo seguinte: o acoplamento com beta, esses termos menos Laplaciano de U mais U, tem lambda phi de U, VU, igual a esses termos não lineares aqui à direita, o que está multiplicado por beta é o acoplamento, UV. E na outra equação, da mesma forma, acoplamento UV. E o termo que multiplica lambda é o que vocês vão ver, que é o termo não local, que é tipo um termo de Coulomb, né, na aplicação. Por causa desse acoplamento não local com lambda e local com beta, é que esse sistema vai apresentar muitas características interessantes que a gente foi descobrindo e que gostaria de compartilhar. Φ de UV é integral de U2y mais V2y sobre x menos y, um termo tipo Chocar. E Laplaciano de φ é exatamente a solução do problema linear, né? 4πu2 mais V2. Bom, esse é o tipo de sistema que a gente terminou investigando, existência de solução, não existência com respeito aos parâmetros, e comportamento assintótico, e quando é que essas soluções são semitriviais ou realmente vetoriais. Isso vocês vão ver à medida que eu for apresentando. Mas começamos aqui com a motivação física, que nós três acho que somos muito de nos inspirarmos na motivação física. Então, a gente está inspirado, vamos dizer, nesse problema de sistemas moleculares com M núcleos de átomos, com interação por um potencial de Coulomb, que é esse em vermelho, com N elétrons. Então, termina sendo um sistema de M mais N corpos, os núcleos e os elétrons, e a equação que descrevia a função de onda dessas partículas foi montada, modelada dessa forma, como vocês estão vendo. O termo do Laplaciano em X e o termo da interação das cargas Z, J, né, de cada partícula e a interação entre elas. Então, esse termo vermelho é o que dá origem à parte não local do sistema. Na modelagem, eles modelam como carga positiva os núcleos dos átomos e carga menos 1 negativa para os elétrons. Esse é o modelo do início do século XX, só que é um modelo difícil de se trabalhar. Então, começam as aproximações. Aqui eu ainda coloquei um pouco mais, justamente por causa da complexidade de você encontrar essa equação de onda psi, vários físicos e matemáticos começaram a apresentar aproximações que possam ser resolvidas por métodos matemáticos conhecidos da época. A primeira aproximação, inclusive, é famosa, se você olhar na Wikipédia, é o Born-Oppenheimer Approximation, 1927. Ele usou modelos para química quântica, modelos de química quântica, moléculas e tal. Aqui os núcleos foram considerados como partículas, né? Partículas, e vamos dizer, a hipótese fundamental é de que elas seriam muito mais pesadas do que o elétron.
Até hoje, pelo que eu olhei na Wikipedia também, esses modelos são usados e modelam bem certas moléculas. Depois disso veio a modelagem ou aproximação de Hartree-Fock. Essa daqui é considerada importante na interpretação eletrônica, né, eletromagnética dos elétrons e nêutrons, tá certo? Porque ela descreve as partículas como orbitais e ondas, né, eletromagnéticas desses orbitais. A aproximação é variacional, o que nos aproxima também desse modelo, e os elétrons são considerados como ocupando uma partícula, um ponto partícula, né, orbitais e representados também por uma função de onda-partícula. Então, por isso que a gente vai terminar fazendo a aproximação tipo Hartree-Fock daquele sistema e trabalhando com ela. Bom, um pouco mais tarde, em 1930, Fock e Slater, separadamente, introduziram o que eles chamam de um princípio de Pauli para os modelos quânticos, né? E eles escolheram outra função de onda, ou funções testes, chamados os determinantes de Slater, e, enfim, com essa modelagem, eles chegaram a descrever um sistema com N partículas da seguinte maneira, por uma equação de Schrödinger desse tipo, menos Laplaciano, a parte aqui de dispersão, né, depois um termo potencial que multiplica a função de onda, o termo de Coulomb, que é o termo não local, um termo que eles chamam de troca, termo de troca, exchange term, que eles acrescentaram ao modelo, e dando EK, psiK, e onde o EK é um alto valor. Essa seria uma equação que estaria descrevendo bem o modelo de N partículas, tá certo? De eletromagnéticas e suas funções de onda. Bom, esse termo de exchange term era dado ao início, quando eles apresentaram, vamos dizer, essa modelagem, por um termo também não local. Vocês vejam aqui em vermelho, esse termo também é dado por psi-j, que multiplica como se fosse uma average, uma média das interações não locais ali. Só que esse modelo, apesar de ser já uma simplificação do outro, ainda era muito sofisticado e muito difícil de você apresentar uma solução analítica. Então, o Slater e outros começaram a substituir esse termo vermelho de exchange term por outros termos locais. Eu não vou descrever aqui, no nosso artigo a gente fala um pouquinho disso, mas basicamente ficaria o termo não local em azul, que é a interação de Coulomb, e o termo que seria outra interação não local começou a ser substituído para a simplificação do sistema por um termo local. E assim a gente fez também, a gente fez a nossa aproximação, substituir a parte vermelha, que é a parte de exchange term, por um exchange que seja local. Então, considerando agora já mais próximo da nossa modelagem, um átomo com duas partículas só, com duas partes, n igual a 2, Hélio, por exemplo, e considerando esse exchange term como se fosse um exchange local, dado, por exemplo, por esse produto, quer dizer, um termo que depende só de uma onda e depois um termo que depende da interação de duas, da psi1 e psi2, e depois estudando que parâmetros são bons para descrever certos átomos, né? Q e beta, então, essa é a nossa aproximação para o termo de troca, exchange term. Para Q igual a 2, essa aproximação termina caindo no que a gente chama da aproximação cúbica de Schrödinger, que tem sido um sistema muito estudado, inclusive eu estudei esse sistema, o professor de Jairo, tantos outros nos últimos 15 anos, né, é exatamente esse cúbico
para o termo, vamos dizer, de troca, exchange term, tá certo? Bom, dependendo do parâmetro beta, você tem aí o acoplamento. Então, se você faz essa substituição naquela equação de Schrödinger de Slater e Fock, pega as soluções estacionárias e substitui na equação, você substitui no sistema, né, de duas partículas, de dois elétrons, enfim, dois elétrons, por exemplo, então você termina procurando soluções estacionárias, chegando no nosso sistema. Então, o nosso sistema, ele vem derivado disso e com essa motivação física. O termo não local sobrevive, que é aquele potencial de Coulomb, e o outro termo que seria não local foi substituído por um local para facilitar um pouco, para a gente ver se consegue fazer teoria em cima dele. E termina que a gente consegue, né? Um pouquinho. Então, vamos ver. Quando o lambda é zero, e por isso que esse sistema logo no começo me motivou, quando o lambda é zero, a parte não local some, e fica só a parte local. Esse sistema com acoplamento em beta e sem o acoplamento em lambda, então só com acoplamento local, é chamado fracamente acoplado. Esse sistema tem sido estudado por mim e vários, né, de nós, vamos dizer. A grande motivação dele, porque ele descreve bem a interação, por exemplo, de tipo Bose-Einstein, condensados de Bose-Einstein, propagação de pacotes de luz em ótica não linear, e também problemas de dinâmica de população. Esse modelo tem servido muito para a dinâmica de população. Tem uma escola italiana enorme que estuda isso daqui, aplicado a dinâmica de população, segregação e vários outros fatores. Enfim, várias são as motivações já para o sistema local, né? E vários são os resultados também nos últimos 15 anos. Então, eu começo aqui só por alguns que, primeiramente, começou com Lin e Wei, em 2005, depois eu com os italianos em Roma, fizemos um trabalhinho em cima desse mesmo sistema em 2006, Thomas Bast e Wang, Ambrosetti Colorado, Sirakov, depois na área o professor de Jairo com Orlando Lopes, também tem um trabalho aqui por volta, eu acho que 2008, muito interessante também, sobre soluções radiais, e vários thresholds, vamos dizer, definições bem boas sobre o parâmetro beta, de onde ele estaria atuando para ser solução vetorial ou não vetorial desse sistema. Depois tem a escola da Terratini, que estudou muito esse sistema, motivado por dinâmica de população. Mas, enfim, esse sistema já, vocês estão vendo, 2005, então nós estamos em 2020, 15 anos que eles têm estado aí, resultou em muitos trabalhos, existência, não existência, o parâmetro beta positivo, negativo, o parâmetro beta grande, pequeno, que tipo de soluções você teria para ele? Justamente por quê? Porque quando o beta é zero, você desacopla o sistema, por isso que ele é fracamente acoplado, e também quando uma das ondas, né, U ou V, são zero, é zero, a outra sobrevive. Então, quando V é zero, a segunda equação morre, e a primeira equação desacopla e fica só uma equação simples não linear. Então, ele dá margem a muita pergunta sobre solução vetorial, não vetorial, duas entradas positivas, não ground state, e até hoje tem sido motivação, para mim, até hoje é uma curiosidade saber mais sobre esse sistema. Então, o nosso, ele avança no sentido de introduzir um termo não local e ver o que é preservado do que a gente já sabia e o que muda quando você tem o termo não local. Bom, um resuminho bem bobo aqui, mas só para dar ideia para o pessoal mais novo que não acompanhou a história desse problema. Só para beta positivo, existe toda uma literatura para beta negativo muito interessante também.
Mas para o caso do fracamente acoplado e local, nós temos coisas do tipo, se beta é pequeno, se beta é positivo e grande, então o ground state desse sisteminha que eu terminei de mostrar é vetorial. Se o beta é pequeno, o ground state é semitrivial, U0 e 0V, que é justamente uma coisa típica do fracamente acoplado. Porém, se você pega beta pequeno, você ainda consegue achar uma solução positiva vetorial, só que ela não é ground state. E se o beta vai para infinito, por exemplo, a solução ground state sobrevive, ela não morre, não achata as duas U e V, como a gente vai ver que acontece agora com o local. Então, eu fiz só um resuminho para vocês compararem depois com o que a gente vai descobrir sobre o sistema com o termo não local. Várias dessas coisas mudam, é bem interessante. E o mais interessante é o seguinte, quando nós começamos a estudar o sistema, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Então, isso que é mais divertido desse trabalho, né, Gaetano? Porque a gente não tinha a menor ideia do que esperar. O que vai acontecer se você introduz esse termo não local? Tudo se preserva? O que muda? Nem ideia. Então, tudo, à medida que a gente ia descobrindo, ia sendo uma revelação para a gente. Uma coisa assim, uma curiosidade. Bom, a primeira coisa que a gente mostra é não existência de solução para certas ranges, né, para certas faixas de potências Q. Então, entre meio e 1, e depois do índice 3, né, em R3, viu, pessoal? Vou estudar o sistema só em R3, não é em Rn. Não há existência de solução. Por quê? Porque a gente demonstra uma identidade por Hojaive para esse sistema. Na verdade, é uma demonstração muito parecida com a demonstração da identidade por Hojaive para uma equação só que envolve um termo não local e um termo local, e a gente resolveu fazer todos os detalhes, prova que para ser solução precisa satisfazer uma identidade por Hojaive, e quando você põe nesses parâmetros, você vê que é impossível, porque a identidade por Hojaive dá um termo zero igual a um termo positivo. E aí você vê, não pode existir solução além da trivial. Então, esse é o primeiro resultado que a gente ganha no estudo desse sisteminha. Bom, para estudar o sistema na região em que ele tem solução, a gente voltou, fez uma recuperação da informação que existia para o problema escalar. Quem fez o problema escalar bem feito? Davi Ruiz, Journal of Functional Analysis 2006. Esse é um artigo muito bonito em que o Davi Ruiz pega um problema com um termo não local, que é esse termo que está multiplicado por lambda, com o potencial aqui de Coulomb, ou de Chocar, e ele fez uma análise profunda do que acontece com essa equação. O que ele encontra? Ele encontra que possui ground state radial positivo, eu denotei por esse ômega aqui, em H1 rad de R3, tá certo? Com energia mínima dada por esse M, tá certo? E ele encontra isso daqui via projeção sobre uma variedade por Hojaive-Nehari. Então, para uma equação, isso aqui está bem estudado nesse artigo do Davi Ruiz. Esse problema é fundamental para a gente entender o nosso, porque em vários momentos a gente volta para esse problema escalar. Então, esse foi um problema que norteou o caso de existência do nosso, né? Bom, o nosso, se você tem Q entre 3 meios e 3, lambda positivo e beta maior ou igual que zero, então o nosso sistema tem uma solução ground state positiva, radial, o beta V beta, diferente do zero, que também é solução. Bom, além disso, se beta é zero, a solução ground state é semitrivial do sistema, então é do tipo U0 ou 0V. Para beta suficientemente pequeno, então nós temos, e aqui começa o nosso sistema se distanciar do sistema local. Aqui começaram a aparecer as curiosidades para nós, né, que foi muito interessante, muito
divertido. Se Q está entre 2 e 3, nós estamos em R3. Sempre pensar que o 3 aqui porque nós estamos em R3. 2 vezes 3, 6. O ground state solution é semi-trivial. Tá certo? E se Q está entre 3 meios e 2, o ground state solution é vetorial. Isso para beta suficientemente pequeno. Além disso, a gente conseguiu um comportamento assintótico quando o Q está entre 3 meios e 2. O comportamento assintótico da solução ground state é ir para a solução ground state do problema escalar. Tá certo? Isso para beta suficientemente pequeno. Então, já esse item 2.2 aqui já é uma novidade. Por quê? Porque no caso local, as únicas soluções que existem para beta pequeno são as semitriviais. E a gente conseguiu achar que mesmo para beta pequeno, se o Q for de um certo tipo, a solução é realmente vetorial, né? E o item 3 diz que se beta for grande, então a solução é vetorial. Isso aqui é bacana porque coincide também com o caso local. Só que o limite das duas é 0. Então, à medida que o beta vai ficando muito grande, as duas vão morrendo. As duas vão baixando e morrendo. Isso aqui é bem diferente do caso local. No caso local, isso não acontece. O caso local, ela sobrevive, mesmo para beta grande. O IV sobrevive. Isso está mostrado por Norris, Tavares e Terratini Vecini, eu acho. Então, tem essas coisas diferentes. Então, o que é interessante estudar nesse sistema? Não só a existência de solução, porque vocês vão ver que a existência segue um caminho até previsível, mas é estudar, depois que você sabe que a solução existe, que tipo de solução você tem na mão. E como ela se comporta com respeito aos parâmetros, por exemplo, quando o parâmetro é grande e quando o parâmetro é pequeno. Então, essa é a parte mais importante do estudo, eu acho. Vou tentar dar uma ideia do que a gente fez. Bom, eu vou só esclarecer algumas coisas. Todos os limites que eu falei antes das soluçõezinhas é na topologia de H1-RAD. R é H1-RAD, cartesiano H1-RAD, porque é U e V. Então, elas convergem na topologia forte de H1-RAD. Esse problema, ele tem uma questão muito forte sobre unicidade. Nem o caso escalar tem resultados de unicidade, muito menos o sistema. Em geral, um sistema, mesmo local, ele não tem solução única, né? Ele precisa ser muito especial para ter solução única positiva, por exemplo, ground state. Mas nesse caso, com o termo não local, fica mais difícil a unicidade. Mas o que a gente conseguiu provar é, mesmo não tendo unicidade, os resultados que a gente encontrou servem para todas as ground state que o sistema tiver. Isso é bacana porque independe se é uma ground state de um tipo ou do outro. Bom, quando uma solução for semitrivial, então, ela necessariamente vai ser do tipo ômega 0 e 0 ômega, onde ômega é o problema, é a solução do Davi Ruiz, no Journal of Function Analysis. Isso a gente mostrou também. Mostra também, é fácil. E você consegue, por uns argumentos de bootstrap, mostrar que, na verdade, essas soluções são clássicas. Por quê? Porque o termo não linear é potência, é bem comportado, e o termo de Coulomb também é um termo bem comportado. Então, a expectativa é boa. Bom, tem um problema aqui, uma contribuição interessante, que é um sistema bastante simétrico. Então, devido à simetria desse sistema, a gente sempre vai ter a solução não trivial U igual a V. Só que, para B grande, essas soluções são ground state, e para B pequeno, elas não são. Tá? Mas a solução U igual a V sempre aparece. Enfim, estão aparecendo coisas interessantes que não existiam nas soluções do sistema local. Bom, então eu vou comparar rapidamente aqui os dois sistemas, já falei algumas coisas antes, nos slides de antes, mas aqui eu vou falar direitinho. A presença do termo não local de Coulomb, né, no nosso sistema, implica em algumas dificuldades com respeito às non-linear Schrödinger, que é o sistema local. Para beta 0,
o sistema local, que é aquele que o professor de Jairo, eu e tantos outros estudamos, ele se desacopla totalmente. Então, imediatamente, sem acoplamento, é o acoplamento fraco em beta. Sem esse acoplamento, imediatamente ela desacopla e você estuda as equações separadamente. Cada uma tem solução, tem toda uma teoria clássica já nesse sentido. Isso é fácil no caso do non-linear Schrödinger. Mas no caso da gente, tá certo? Então, naquele caso, elas se desacoplam e você tem unicidade da solução positiva, não degenerescência, decaimento exponencial, tem uma série de coisas que se conhecem porque é do tipo menos Laplaciano de U mais U igual a U elevado a Q, menos 1. Então, isso aí todo mundo sabe como se comporta em RN. Esses fatos não são, não entram no nosso caso, tá? Quando a gente põe beta igual a 0, o que acontece com o nosso sisteminha? Eu fiz aqui uma outra slide. Beta some, mas mesmo assim persevera o acoplamento não local. E isso vai dar origem a uma série de coisas diferentes do sistema só com acoplamento local, principalmente comportamento assintótico. Então é bem bacana que o terminho de acoplamento continua aqui no lambda. Bom, ainda você tem soluções semitriviais do tipo ômega 0 e 0, ômega do tipo Davi-Ruiz, tá certo? Eles satisfazem esse sistema, reduzem o sistema a uma única equação, só que quando você reduz a uma única equação, você tem um termo em vermelho não local. E por ter um termo em vermelho não local, esse termo aqui dificulta você saber sobre unicidade, não degenerescência, simetria de solução positiva, quebra a simetria, provavelmente, ninguém sabe. Então, tem outras dificuldades que a gente não encontrava no sistema local. Mesmo quando é uma equação só. E, finalmente, se você tiver potências de Q e usar reescalonamento, que você poderia fazer no caso local, quando você entra com reescalonamento, esse termo não local dá outros efeitos, mostra outros efeitos. Então, por exemplo, já não é fácil encontrar um divisor de águas beta, onde por um lado você tem as soluções vetoriais e para o outro você tem as soluções semitriviais. Como já encontrou o Rainer Mandel, por exemplo, um ótimo divisor beta, né, em certas situações. Aqui fica mais difícil porque o termo não local continua dificultando essa divisão de regiões. Bom, então eu dei aí um panorama das diferenças dos nossos sistemas e vou entrar agora um pouquinho na técnica do que nós fizemos. Primeira coisa, você pergunta quando é que esse sistema tem solução. Então, mostrar a existência de solução. Para isso, o sistema é variacional, você constrói o funcional associado, veja que o funcional tem um termo integral multiplicado por lambda, que é o termo não local, e depois tem os termos de norma 2Q, que é o acoplamento, os termos individuais, e o acoplamento em beta, também local. Bom, eu falei para vocês, vou só trazer novamente que esse I nosso de energia, para a gente saber depois de mostrar a existência, para a gente provar coisas sobre o comportamento dessas soluções, foi fundamental estudar dois funcionais. Quais? Um é quando U é zero, quando V é zero, e outro quando U é zero e soluções semitriviais. Quando são as soluções semitriviais, parte desse funcional vai morrer e a gente cai no funcional estudado por Davi-Ruiz. Então, a gente vai estar sempre comparando esse nível de energia do nosso com esse nível de energia do Davi-Ruiz. Por quê? Porque nós temos sempre as soluções semitriviais. E outra energia que surgiu muito importante para a gente comparar foi essa aqui. Por causa da simetria do nosso sistema, soluções do tipo UU aparecem também. Só quando você substitui UU no nosso sistema e no funcional de cima, você termina caindo no funcional do Davi-Ruiz, só que com 2 lambda, em vez de lambda, multiplicando o termo não local. Então, toda jogada, ou grande parte da nossa descoberta, foi comparar os níveis de energia desses 3 funcionais.
E aí você vai criando uma técnica de comparação para tirar a informação que você quer. Bom, para mostrar a existência. Para mostrar a existência, a gente seguiu também o caminho do Davi Ruiz, foi construir um tipo de caminho, de path, dos paths, né, que vão dando os minimax. Conveniente. O path conveniente é esse gama de UV, já tinha sido usado no caso escalar para o Davi Ruiz, e nós usamos e deu certo aqui também, apesar de outras dificuldades que surgem, mas termina dando certo. T2, U de T de X, né, então tem uma amplitude aqui e uma dilatação em X, amplitude e dilatação, e quando você deriva isso com respeito a T, ou você monta o funcional com respeito a T, faz a mudança de variáveis e traz o T para fora, você termina ficando com um polinômio do seguinte tipo: o funcional energia com lambda e beta diferentes de zero tem um termo cúbico, um outro termo cúbico, um termo linear e um termo T 4Q menos 3. Por causa desse jeitão aqui do nosso funcional, pessoal, é que o Q vai ter que ser maior do que 3 meios, tá? Para que essa potência fique boa e que a gente chegue a várias conclusões sobre como essa função em T sobe. Então, essa é a restrição da existência, da demonstração da nossa existência. É o método, não sei se em outras situações você poderia conseguir um Q melhor. Bom, eu chamo atenção em azul, porque esse termo que multiplica a potência T 4Q menos 3 vai ser fundamental na nossa análise. Esse termo em azul terminou sendo um dos pilares do nosso estudo. Então, eu queria ver com vocês como que a gente fez isso, sem muitos detalhes, porque é uma coisa técnica, mas só dá ideia para quem depois quiser ler o artigo. Bom, aqui está a ideia. Como é que a gente vai enfrentar esse termo que vai ser tão fundamental na nossa comparação entre as soluções vetoriais e as soluções semitriviais? A gente vai fazer o seguinte: vai usar coordenadas polares para o par UV. Então, se você pegar um par UV, ele é escrito em coordenadas polares como uma ρ de x, cosseno de θ x, ρ de x, seno de θ x. Onde ρ de x ao quadrado é u de x ao quadrado mais v de x ao quadrado, então só lembrando aqui que ρ é ρ de x. E o θ é um θ de x, que está entre 0 e 2π, quando você descreve em coordenadas polares. Com isso, você tem que analisar como é que mudam as normas, por exemplo. A norma, quando está escrita em coordenadas polares, ela se escreve assim, com um termo no ângulo e um termo no raio, tá? As outras norminhas de Q são iguais, são dadas em termos de norma de Q de ρ, o ângulo não interfere, e quando você substitui por essa expressão em coordenadas polares, você encontra uma integral desse tipo aqui. Então, essa vai ser a integral do termo local, e que vai definir muita coisa com respeito ao tipo de solução que você tem, se é vetorial, não é, e qual o comportamento assintótico. Por causa disso, a gente definiu uma função que eu vou chamar h de beta, que é essa hzinha de beta azul que está aqui, da seguinte maneira: se você substituir cosseno ao quadrado de θ por y de beta, esse termo está entre 0 e 1, e você termina obtendo uma função h de beta algébrica. Ela está dada aqui. É uma função, uma variável y, com potência q, porque o 2 já entrou para cosseno, e está aqui essa função algébrica. Estranho, interessante, é que é o seguinte: a gente tira um monte de informação sobre as soluções do nosso sistema estudando essa funçãozinha aqui. Então, vou dar uma ideia só através de desenho para vocês, e lá no artigo está o detalhamento. O que acontece com essa h de beta? Por ela ser um termo tão importante, que é o termo que multiplica t elevado a 2q menos 3, ou 4q menos 3, a gente destacou, então, a informação em cima dessa h de beta. Quando beta é 0, vocês estão vendo aqui, some essa parte, fica só y elevado a q mais 1 menos y elevado a q, que é uma função super boa em y,
menor ou igual que 1 e que atinge o máximo nos pontos extremos 1 e 0. Para Q maior ou igual que 2 e beta suficientemente pequeno, a gente conseguiu mostrar que o H de beta era menor ou igual que 1 e que só teria os pontos de máximo em 0 e 1. E para Q entre 3 meios e 2, essa beta H de beta comporta completamente diferente. Então, para beta suficientemente pequeno, H de beta vai ter 2 pontos de máximo. Eu já vou mostrar o desenho. E os pontos de máximo acontecem entre 0,5 e meio e 1. E para beta suficientemente grande, H de beta tem um único máximo, que é em y igual a meio. Ou seja, o comportamento dessa função como função de y vai determinar depois o comportamento das nossas soluções. Eu fiz um desenho. Então, vocês estão vendo, tudo que a gente consegue dizer sobre as nossas soluções serem semitriviais ou vetoriais e depender de quê, é por causa dessa H de beta. Então, H de beta está aqui. Eu fiz uns desenhos à mão livre mesmo, mas dá ideia para vocês. H de beta é essa função, o 2 beta está multiplicando aqui, mas quando o beta é 0, o 2 beta some e fica só uma funçãozinha supersimétrica com respeito a meio e atinge máximo em 0 e 1. Para beta pequeno, de novo o perfil de H de beta é para baixo. Já quando o Q está entre 3 meios e 2 e beta é pequeno, o perfil tem esse calombinho, e no que tem esse calombinho muda completamente o estudo do perfil da nossa solução do sistema de elíptico. E para B grande, a gente vai terminar tendo um H de beta que atinge o máximo em meio. E assim, o que vai acontecer é isso. Isso aqui vai ser determinante no nosso estudo de perfil da solução do sistema. Por incrível que pareça. Bom, para a existência de solução, a gente usou, então, uma variedade tipo Ruiz, com aquele tipo de caminho, aqueles tipos de caminho, e termina que o J de lambda beta igual a 0 é uma mistura, é uma combinação entre a informação que Neharry dá e Porojaev dá. A nossa identidade Porojaev e a Neharry para esse sistema. Juntando as duas coisas, você consegue uma identidade que toda solução tem que satisfazer, e, portanto, basta você procurar no mundo das funções que satisfazem essa identidade. Então, é bem o que a gente vem fazendo há muitos anos já, muita gente usando certas variedades, certas identidades para restringir o problema e achar ponto crítico restrito. Então, aqui, mais ou menos, o método de existência segue as linhas previsíveis. A gente faz que cada par tem uma única projeção nessa variedade, é o máximo do caminho, quando você projeta, e depois a gente pega o ínfimo desses máximos e mostra que o M-beta é o ground state e que ele é atingido. Então, é mais ou menos o padrão, e aqui, quando você olha para a prova, é fundamental que você esteja em Q maior que 3 meios. O layout da prova é esse. Para quem tem trabalhado com mínimo condicionado, vamos dizer, constraint minimization, dá para imaginar a técnica que está por trás. Eu não vou entrar em detalhes, é técnico, por ser um sistema com o termo não local, ele exige essa técnica, mas é possível fazer e a gente mostra que existe solução e que esse mínimo é atingido, tá bom? Então, daqui para frente, a existência está feita. Daqui para frente é pensar, se ela existe, que tipo de função ela é, que tipo de par ela é. Então, agora é ver os perfis mesmo de solução. Então, se beta é igual a 0, a solução ground state é semitrivial. A primeira coisa que a gente prova é que se o ground state, o nível ground state de I lambda 0 é o mesmo que aquele do Ruiz. Então, a gente prova, se você tem um ground state, qual é o nível dele? A gente prova que o nível é esse. Agora você tem uma solução na mão, você sabe em que nível de energia ela está,
e você vai à procura de mostrar que ela não é vetorial. Aí o que que a gente fez? Aqui está um pouco detalhado, espero que não canse vocês, mas a gente assumiu por contradição que ela seria uma solução vetorial. Ah, então ela é uma U barra V barra, onde nenhuma das duas se anulou. Se nenhuma das duas se anulou, a gente põe, escreve com coordenadas polares, como eu estava dizendo para vocês, só que como nenhuma das duas se anulou, a única maneira de isso ter acontecido é que aquele cosseno e aquele seno sejam estritamente menores do que 1. Ou seja, que aquela H beta que a gente tinha definido, que definia o termo que estava multiplicado, aquele último termo de acoplamento, os últimos termos, ali os últimos termos são menores do que 1. Só que aquele termo ele vem com sinal negativo, então na hora de você comparar a energia, ele vira, porque é menos esse termo. Então, você pega M0, compara com o caminho que passa por esse ponto, com beta igual a 0, a gente termina mostrando que ele é comparável estritamente com um caminho semitrivial, então você consegue construir um caminho semitrivial e mostrar que por causa desse cosseno e seno estarem menores do que 1, a desigualdade aqui é estrita, isso aqui vira, porque o termo é negativo menos 1. Então, você consegue mostrar que M0, que é a energia dessa, é o máximo sobre esse caminho, mas o máximo sobre esse caminho vai terminar sendo o minimax, porque agora você está nas semitriviais, e se você está nas semitriviais, você cai no mundo do Ruiz. Então, se você cai no mundo do Ruiz, você termina mostrando que essa daqui atinge a energia em N, que é o ground state da escalar. Bom, mas você já tinha mostrado que as energias eram a mesma, e por causa desse cosseno seno menor que 1, você consegue a desigualdade estrita, absurdo. Então, é porque não é vetorial e ela é escalar. Então, esse é vamos dizer, um exemplo de como a gente vai usar o H-beta. Em muitos outros casos, a gente usou o H-beta, só que quando o beta é 0, o H-beta fica muito simples, porque fica só a primeira parte. Quando o beta não é 0, você tem que trabalhar com a função H-beta um pouco mais elaborada, né? Porque ela vem com aquele termo que multiplica 2 beta. Bom, então, do mesmo jeito, no caso beta maior que 0 e pequeno, tá? Também a gente usou coordenadas polares, substituiu aquele termo por sua expressão em coordenadas polares, e a gente mostra que se Q está entre 2 e 3, é justamente onde beta, desculpa, H beta, tem aquele desenho que eu mostrei para vocês, passando por baixo. Então, se H beta está passando por baixo, você termina comparando e chegando na solução semitrivial. Então, usa aquele perfil de H beta que passa por baixo de 1 e distingue e observa que a solução ground state é semitrivial. Já quando o Q está entre 3,5 e 2, é justo quando o H beta sobe um pouquinho e depois desce. No que o H beta sobe um pouquinho e depois desce, você termina usando aquilo, a solução em coordenadas polares, para mostrar que ela é vetorial e que, de fato, quando você faz beta cada vez maior, cada vez menor, tendendo a 0, você vai para uma solução semitrivial. Bom, pessoal, isso aqui é um pouco técnico, mas a ideia é usar sempre aquela H-beta. Aqui também aparecem as comparações, o tempo todo aparecem comparações do nível de energia do I reto e do I redondo. O I reto é o nosso funcional de energia, e o I redondo é o do Ruiz. Então, o tempo todo nessas demonstrações, a gente lança mão dos níveis de energia do escalar e do vetorial, do escalar e do vetorial. Mas eu não vou fazer mais conta aqui, porque seria muito chato ficar em cima disso. Mas aí vamos aos resultados que a gente conseguiu. Qual é o comportamento assintótico, então? O comportamento assintótico que a gente conseguiu provar é para que entre 3,5 e 2, quando o beta vai para 0, a solução ground state,
que era vetorial, tá certo? Converge para a família, tá certo? Ground State Solution, GS-beta, converge para uma solução semitrivial do sistema, cuja componente é justamente a componente ômega encontrada pelo Ruiz. Então, esse é o comportamento nesse caso. O comportamento no outro caso, entre 2 e 3, a gente não conseguiu fazer. Mas aqui, usando aquela função H-beta, a gente consegue mostrar e o nível de energia converge. O nível de energia de M-beta vai para M, que é o nível da escalar. Então, ou seja, eram duas funçõezinhas, eram duas ondinhas, e uma delas morre, só fica a outra. E a outra vai se aproximando da solução do Ruiz, nesse caso. Por quê? Porque a ground state, ó, nesse caso, era vetorial. Então, se a ground state era vetorial, é porque tinha o termo U e V não nulos, eram duas ondas. Uma delas desaparece e sobrevive outra, só. Isso acontece nessa região de Ques. E a gente mostra também que a solução do tipo Z-beta, Z-beta, ou seja, as duas entradas iguais, não pode ser ground state. Ela existe, mas não é ground state nesse caso. E ela seria justamente a solução do 2 lambda. Essa zinha está lá, mas não é ground state, para beta pequeno positivo. Tá? Nesse caso de Q, entre 3,5 e 2. Então, o estudo já é um estudo qualitativo, sabendo que a solução existe, o que poderia estar acontecendo com ela? Que tipo de solução ela é? E, finalmente, no caso de B large, né, B grande, beta grande, que é o acoplamento grande do termo local, a ground state, o beta V beta, tá certo? Em todo o range aqui, como é que a gente diz? O intervalo de potências Q é vetorial. Isso não foi tão surpreendente, porque no caso local é assim, para beta grande, as soluções ground state são vetoriais. Mas no começo a gente não tinha a menor ideia do que o termo não local poderia afetar. Mas aí você vai e prova que isso aqui é verdade. Além disso, essa solução ground state, quando o beta é muito grande, ela some. Então, ela é vetorial, mas as duas vão morrendo. Isso não acontece no caso local. No caso local, elas não morrem. E aqui foi surpreendente para a gente provar isso. No começo, a gente achava que elas iam sobreviver, mas não. Elas duas foram a zero. Finalmente, para beta grande, esse nível de energia, que era o ground state level, né, o nível ground state, ele sim é atingido pelo par simétrico. Ou seja, zeta beta, que é uma solução do problema de Ruiz com 2 lambda, que existe, é radial, positiva, tudo bem? Nesse caso, para beta grande, ele exerce o papel de ground state. Ou seja, existe um ground state simétrico, tá certo? E existe o ground state vetorial. Se for múltiplo, talvez um fosse diferente do outro. A unicidade a gente não sabe, então a gente não sabe se esse é o único. Mas a gente sabe que esse, pelo menos, também é um ground state. Diferentemente do caso de beta pequeno, que esse aqui está no nível de energia mais alto. Então, isso aqui é mais ou menos o que eu queria apresentar para vocês desse trabalho da gente.